O CEO de uma empresa construtora fica em choque ao ver uma operária idêntica à sua filha desaparecida há 20 anos. O que ele fez depois te deixará sem palavras. O canteiro de obras de um grande complexo de apartamentos nos arredores da cidade do México estava cheio de atividade desde as primeiras horas da manhã. Enormes guindastes cortavam o céu e a agitação dos trabalhadores preenchia o local. Naquele dia, o presidente da empresa construtora, Gustavo Mendoza, visitava pessoalmente o local. Apesar dos seus 62 anos, Gustavo caminhava com as costas eretas, inspecionando o lugar. Ao seu lado, sempre como uma sombra, estava sua secretária de 60 anos, Luísa Vargas, sua fiel assistente de muitos anos que gerenciava desde sua agenda até os detalhes de sua vida pessoal. Senhor presidente, por aqui, por favor. Vou mostrar-lhe a área onde terminamos a estrutura, disse Luísa, tocando suavemente o cotovelo de Gustavo para guiá-lo. Ele assentiu com um olhar aguçado e atento, revisando minuciosamente cada canto do local. Sua experiência de décadas na indústria da construção se refletia em seus olhos. Como está a qualidade dos materiais? Perguntou Gustavo ao capataz. Usamos apenas o melhor, senhor presidente. Gostaria de verificar pessoalmente? Passavam pela área onde vários operários trabalhavam cortando e soldando barras de aço. O ruído metálico enchia o ar, mas algo chamou a atenção de Gustavo de forma abrupta. Entre os trabalhadores, viu uma jovem com capacete amarelo, macacão coberto de poeira e luvas grossas, levantando 2 sacos de cimento junto com outros companheiros. A moça, de uns 29 anos, fez uma pausa para limpar o suor da testa com o dorso da mão e, ao se virar para ele, seus olhares se cruzaram. Gustavo sentiu como se o mundo parasse. O rosto, o sorriso, até mesmo a maneira como seus olhos se erguiam ligeiramente ao sorrir, lembravam tanto sua esposa que sua mão tremeu. A jovem, alheia à sua reação, voltou ao trabalho carregando vigas com uma destreza que surpreendia para sua compleição. Gustavo, por outro lado, ficou imóvel, sentindo que acabara de ver um fantasma em plena obra. Luísa, chamou Gustavo em voz baixa, sem tirar os olhos da jovem. Descubra o nome dessa operária. Luísa, notando algo inusual na expressão do chefe, assentiu e se dirigiu discretamente ao capataz. Enquanto ela conversava com ele, Gustavo permanecia de pé, mas sua atenção estava fixa na moça que, alheia a tudo, pregava com firmeza uma tábua na forma. Cada golpe de martelo ecoava em seu peito como um eco de um passado que acreditava perdido. Será possível que ela seja... Esse pensamento mal formulado o estremecia. Após terminar a visita ao local, Gustavo retornou ao seu escritório. Sentado em seu amplo escritório com vista panorâmica da cidade, olhava pela janela perdido em pensamentos. A imagem da jovem operária, com o capacete amarelo e o sorriso que lhe era dolorosamente familiar, não parava de rondar sua mente. Um nó se formava em sua garganta e sentia que o ar escapava dele. Uma batida na porta o tirou de seus pensamentos. Luísa entrou com uma pasta na mão. Senhor presidente, disse com voz contida, investiguei sobre a operária que o senhor me indicou. Gustavo a olhou com ansiedade e pegou a pasta com mãos trêmulas. Ela se chama Ellen Torres, tem 29 anos. Seu nome de infância era Ellen Sofia. Vivia com sua mãe, mas ela faleceu há 3 anos. Ao ouvir o nome, o rosto de Gustavo empalideceu. Olhou para uma foto da família em sua mesa. Ele, em sua juventude, sua esposa Eugênia e uma pequena Helen, mal passado seu primeiro aniversário, sorrindo. Helen Sofia, murmurou Gustavo com voz trêmula. Esse era o nome da minha filha. Luísa assentiu em silêncio. Como alguém que havia estado com Gustavo durante anos, conhecia bem a dor da perda de sua família. Gustavo abriu uma gaveta e tirou um velho álbum de fotos. Ao virar as páginas, apareceram imagens de uma pequena Helen. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a menina sorrindo para a câmera. Minha Helen, disse acariciando uma foto.
Sempre que chorava, eu colocava este broche em forma de borboleta e ela parava de chorar instantaneamente. Na foto, Helen usava um broche de borboleta sorrindo radiante. Gustavo lembrou de como lhe dera esse broche em seu 5º aniversário e como ela o valorizava tanto que até dormia com ele. Senhor presidente, disse Luísa com cautela, deveríamos investigar mais se Helen Torres é realmente sua filha. Gustavo a interrompeu. Concordo, mas também descubra sobre a mãe dessa funcionária. Luísa assentiu e se retirou. Gustavo voltou à janela perdido em pensamentos. Na manhã seguinte, Gustavo chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Não havia dormido a noite toda pensando em Helen Torres. Quando Luísa entrou após bater na porta, Gustavo fechou o álbum de fotos. Luísa, procure novamente qualquer rastro de Eugênia. Há 5 anos desisti, mas agora quero tentar outra vez. E descubra se a mãe dessa funcionária tem alguma conexão com Eugênia. Luísa assentiu. Entendido, senhor presidente. Após a partida de Luísa, Gustavo abriu novamente o álbum. As lembranças com Eugênia voltaram vividamente. A emoção de se conhecerem, a felicidade do casamento, o imenso amor quando Helen Sofia nasceu. Tudo havia sido perfeito. Mas depois, tudo mudou. Gustavo se voltou para expandir seu negócio, negligenciando sua família. Sua mãe foi dura com Eugênia, especialmente por ter tido uma filha, e ele não interveio ativamente, desculpando-se com o trabalho, pensando que o tempo arranjaria tudo. Um dia, ao voltar para casa, Eugênia e Helen Sofia haviam desaparecido, deixando apenas uma breve carta. Não posso mais suportar. Não nos procure, nem a mim, nem a Helen Sofia. Gustavo procurou por todo o país, mas não encontrou vestígios delas. À tarde, Luísa retornou com uma expressão séria. Senhor presidente, investiguei sobre Eugenia. Ela faleceu há 3 anos de câncer de pulmão. Parece que a mãe de Helen Torres era, de fato, a senhora Eugenia. O rosto de Gustavo se desfez. O mundo parecia desmoronar. Havia alimentado a esperança de vê-la novamente, mas agora essa esperança se desvanecia. Helen esteve com sua mãe em seus últimos momentos. Parece que ela é realmente sua filha, Helen Sofia, acrescentou Luísa. Gustavo, dominado pela emoção, desabou sobre a mesa chorando. Pensar em quão difícil deve ter sido para Eugênia na solidão, em Helen Sofia e em sua própria incapacidade como marido e pai, o destroçava. Após um longo tempo, levantou a cabeça com os olhos vermelhos. Luísa, descubra mais. Quero saber como Helen Sofia se lembra de mim, o que Eugênia lhe disse sobre mim. Quero saber tudo. Luísa assentiu. Entendido, senhor. Gustavo se aproximou da janela, olhando para o céu. Embora Eugênia já não esteja mais aqui, Helen Sofia ainda está. Quero ser um verdadeiro pai para ela, mesmo que tenham passado vários anos. Eugênia, sussurrou ao céu. Cheguei tarde, mas encontrei Helen Sofia. Vou protegê-la e dar-lhe tudo o que não pude te dar. Prometo. 2 dias depois, Gustavo voltou ao canteiro de obras. Apesar dos pensamentos que o atormentavam, inspecionou o local como sempre. Seus passos, no entanto, o levaram ao refeitório dos trabalhadores. O lugar estava tranquilo, com apenas alguns trabalhadores comendo. Gustavo se sentou em um canto, observando ao redor. Então viu Helen sentada em uma das mesas. Sua aparência asseada e seu ar inocente lembravam a pequena Helen Sofia. De repente, seu olhar se fixou em algo, um broche de borboleta velho e desgastado em seu cabelo. Era o mesmo broche que lhe dera em seu 5º aniversário. Seu coração bateu com força. Helen, chamou Gustavo. Ela se virou com uma expressão de surpresa. Sim, senhor presidente, em que posso ajudá-lo? Esse broche tem algum significado especial? Perguntou com cuidado. Helen tocou o broche inconscientemente, sorrindo ligeiramente. Este eu tenho desde pequena. É muito especial para mim. Sempre o uso. Os olhos de Gustavo se encheram de lágrimas, contendo suas emoções. É um broche muito bonito. Helen sorriu radiante. Minha mãe dizia que meu pai me deu, mas meu pai já não está conosco. O coração de Gustavo se partiu. Lamento,
Não quis trazer mais lembranças, disse Ellen envergonhada. Gustavo balançou a cabeça. Não, está tudo bem, mas posso perguntar. Antes que terminasse, um dos companheiros chamou Helen da cozinha. Ela se desculpou e voltou ao trabalho. Luísa se aproximou de Gustavo. Senhor presidente, é ela? Gustavo suspirou profundamente. Não há dúvida, esse broche é o que lhe dei quando era criança. É único, com uma pequena joia em forma de borboleta. Luísa perguntou com cautela. O que fará agora? Gustavo pensou por um momento. Ainda não é o momento. Se aparecer dizendo que sou seu pai, ela ficará confusa. Preciso saber o que Eugenia lhe disse sobre mim. Antes de sair do refeitório, Gustavo olhou para Ellen uma última vez. Ela conversava com seus colegas sorrindo radiante. Um sorriso idêntico ao seu sorriso de criança. Seu coração se encheu de calor. Embora Eugênia já não estivesse mais, seu maior presente estava ali, saudável e brilhante. Queria assumir sua responsabilidade como pai. Esse broche eu comprei para ela, murmurou Gustavo. Luísa o olhou com tristeza. No carro, Gustavo olhava pela janela, perdido em lembranças. Os primeiros passos de sua filha, seu primeiro aniversário, o momento em que lhe deu o broche, tudo parecia ter sido ontem. Luísa quebrou o silêncio. Senhor presidente, não pode mudar o passado, mas sim o futuro. Gustavo assentiu com uma centelha de determinação nos olhos. Queria contar a verdade a Helen e recuperar o tempo perdido. Mas primeiro precisava entender como ela o via e por que Eugênia lhe falara assim dele. Amanhã voltarei ao projeto, decidiu Gustavo. Luísa sorriu e assentiu. O coração de Gustavo estava cheio de tristeza e esperança. Queria ser um verdadeiro pai para Ellen Sofia. Era a última promessa que podia fazer a Eugênia e um presente de perdão para si mesmo. No dia seguinte, Gustavo contactou Ellen Torres através de Luísa, convidando-a para seu escritório. A princípio, Ellen se mostrou relutante. Não entendia por que o presidente de uma grande empresa queria vê-la, uma simples operária. Mas Luísa insistiu. O Sr. Mendoza deseja vê-la pessoalmente, é algo importante. Finalmente, Ellen aceitou. Às 15h, Ellen estava diante da porta do escritório de Gustavo. Nervosa, bateu suavemente. Entre! Ouviu-se a voz de Gustavo. Ellen entrou com cautela. Gustavo, de pé, junto à janela, se virou para recebê-la. Bem-vinda. Sente-se, disse apontando para um sofá. Ellen cumprimentou e se sentou. Me disse que queria me ver, senhor. Fiz algo errado? Gustavo a olhou em silêncio por um momento, com uma mistura de nostalgia, tristeza e alegria. Esse broche que vi ontem no refeitório é muito especial. Sim, é o mais valioso que tenho. Gustavo perguntou com cuidado. Tinha algum apelido quando pequena? Ellen, confusa, respondeu. Chorona. Minha mãe me chamava assim porque eu chorava muito quando pequena. Os olhos de Gustavo se encheram de lágrimas. Contendo suas emoções, assentiu. Esse apelido eu inventei. Ellen o olhou desconcertada. Quando você chorava, eu colocava esse broche e você parava de chorar, acrescentou Gustavo. O rosto de Ellen empalideceu. Ela se levantou. Do que está falando? Ellen, escute-me. Minha mãe disse que nos abandonou. Nunca nos procurou, interrompeu Ellen gritando. Gustavo, chocado, se levantou. O quê? Procurei por todo o país durante anos, contratei detetives particulares, mas as lágrimas encheram os olhos de Helen. Minha mãe sempre disse que nos abandonou, que não nos importávamos, que nunca veio por nós. Ela me criou sozinha, sofrendo, e agora diz que é meu pai. Gustavo não conseguiu responder. Não entendia por que Eugênia havia dito isso a Sofia. Havia feito todo o possível para encontrá-las. Sofia, por favor, tentou novamente. Me chamo Ellen Torres, disse ela com firmeza. Não quero ouvir mais. Helen saiu apressadamente do escritório. Gustavo não a deteve. Apenas ficou ali com uma expressão de derrota. Luiz entrou com cautela. Senhor presidente, por que Eugênia diria isso? Porque disse à jovem Sofia que as abandonou. Gustavo, com voz vazia, respondeu. Não sei. Eu a amava tanto.
Luísa ficou em silêncio por um momento. Talvez tenha sido um mal-entendido, ou talvez Eugênia quis justificar sua decisão. Gustavo voltou à janela com os ombros caídos. O que devo fazer agora? Sofia não me quer. Acha que as abandonei? Conte-lhe a verdade, senhor, disse Luísa com sinceridade. Mostre-lhe quanto tentou encontrá-las. Gustavo assentiu. Mas primeiro quero saber como Sofia cresceu. Por que Eugênia disse essas coisas? Quem as ajudou? Helen saiu da empresa e caminhou pelas ruas, com a mente em caos e o coração batendo forte. As palavras de Gustavo ecoavam em sua cabeça. Sou seu pai. Sua mãe sempre lhe havia dito que seu pai as abandonara, que não se importavam com elas, que nunca as procurou. Mas agora, esse homem afirmava o contrário. Sentada em um banco, Helen suspirou profundamente. Decidiu visitar sua avó Dolores, a pessoa em quem sua mãe mais confiava. Dolores sempre as havia apoiado nos momentos difíceis e sempre costumava visitá-la. Após uma longa viagem de ônibus, Helen chegou ao pequeno apartamento de Dolores. Ao bater na porta, ouviu sua voz calorosa. Quem é, vovó? Sou eu, Helen. Dolores abriu a porta surpresa. Helen, o que faz aqui? Não é seu dia de folga. Helen forçou um sorriso e entrou. Vovó, preciso saber o que aconteceu entre minha mãe e meu pai. O rosto de Dolores endureceu. Olhou para Helen em silêncio por um momento. Por que pergunta isso agora? Hoje o dono da empresa onde trabalho diz ser meu pai, respondeu Helen com voz trêmula. Os olhos de Dolores se abriram muito. Suspirou e se sentou em uma cadeira de madeira. Sabia que este dia chegaria. É verdade, vovó? Ele é meu pai? Dolores assentiu. Sim, Gustavo Mendoza é seu pai. Helen, com lágrimas nos olhos, perguntou. Então, por que minha mãe disse que nos abandonou? Ele diz que nos procurou. Dolores começou a relatar a verdade. Sua mãe não queria que você crescesse naquela família. Sua avó paterna era muito dura com ela, especialmente depois que você nasceu. Seu pai estava tão concentrado nos negócios que não percebeu o sofrimento de sua mãe. Sua avó a maltratava e Eugênia temia que você passasse pelo mesmo, por isso foi embora com você. Mas por que disse que meu pai não nos procurou? Perguntou Helen. Dolores suspirou. Eugênia sabia que Gustavo as procuraria. Por isso se escondeu também. A princípio, fugiu para protegê-la. Com o tempo soube que ele as procurava, mas já não podia voltar atrás. Talvez temesse mais sua avó paterna que seu pai. Helen estava em choque. Tudo o que acreditava saber era uma mentira. Se soubesse, não o teria odiado tanto, murmurou. Dolores pegou sua mão com carinho. Sua mãe também se arrependeu no final. Não sabia como lhe contar. As lágrimas rolaram pelas faces de Helen. Compreendia a decisão de sua mãe, mas os anos de ódio e mal-entendidos a doíam. O que devo fazer agora, vovó? Dolores sorriu. Escute seu coração. Gustavo continua procurando você. Dê-lhe uma oportunidade. Helen ficou em silêncio pensando nas palavras de sua avó. 2 dias depois, Gustavo continuava atormentado pelo encontro com Helen. Enquanto olhava as cidades de seu escritório, uma batida na porta o interrompeu. Entre, disse. Luísa entrou. Senhor Mendoza, Helen Torres está aqui. Os olhos de Gustavo se iluminaram. Faça-a entrar. Helen entrou com cautela, sua expressão mais suave, mas ainda tensa. Sentou-se no sofá após o gesto de Gustavo. Fui ver minha avó Dolores, começou Helen. Ela me contou tudo. Gustavo se levantou, tirou uma pasta velha de uma gaveta e ligou seu computador. Estes são os registros dos últimos 20 anos, tudo o que fiz para encontrá-las. Na tela apareceram contratos com detetives particulares, folhetos, relatórios de pessoas desaparecidas. Nunca as esqueci, disse Gustavo com a voz embargada. Helen olhou os documentos comovida pelas provas de seu esforço. Fui eu quem falhou, continuou Gustavo. Não percebi o que sua mãe sofria. Deixei que minha mãe a tratasse mal. Estava obcecado com o trabalho. Helen examinou os documentos com lágrimas nos olhos. Os registros mostravam que Gustavo as procurou desde que ela tinha 6 anos até recentemente. Minha mãe,
continuou Gustavo. Pediu para vê-la antes de morrer e deixou uma mensagem de desculpas para Eugênia. As lágrimas de Ellen caíram. Por que minha mãe disse essas coisas? Gustavo suspirou. Talvez quisesse protegê-la e suponho que me odiava muito. Ellen assentiu, lembrando das palavras de sua avó. Ele tirou uma caixa pequena da gaveta. Estas são coisas que guardei de você e de sua mãe. Dentro havia um boneco, um livro de desenhos e fotos. Ellen as tocou com cuidado, sentindo que fragmentos de sua infância retornavam. Ainda estou confusa. Minha mãe sempre disse que nos abandonou, mas agora... Gustavo assentiu. Sei, não vou pressioná-la, mas se me der a oportunidade, quero estar com você. Ellen pensou por um momento. Podemos ir devagar. Gustavo, com lágrimas nos olhos, assentiu. Todo o tempo que precisar. O silêncio entre eles já não era frio, mas cheio de uma tímida esperança. Uma semana depois, Ellen ligou para Gustavo pela primeira vez. Havia refletido muito sobre sua mãe, seu pai e seus próprios sentimentos. Finalmente, decidiu dar-lhe uma oportunidade. Olá, Ellen, como está? Respondeu Gustavo do outro lado. Podemos nos ver. Marcaram em um restaurante. Gustavo já estava lá quando Ellen chegou. Levantou-se ao vê-la. Obrigado por vir, disse com sinceridade. Ellen cumprimentou timidamente e se sentou. Após um silêncio desconfortável, Gustavo falou. Trouxe um álbum antigo. Pensei que gostaria de vê-lo. Colocou um álbum familiar na mesa. Ellen o abriu com curiosidade. A primeira foto mostrava um jovem Gustavo e Eugênia em seu casamento sorrindo radiante. Mamãe era muito bonita, disse Ellen com os olhos lacrimejantes. Gustavo assentiu. Sempre foi, especialmente quando sorria. Ellen passou as páginas vendo fotos dela recém-nascida e crescendo. Em uma, quando tinha 5 anos, estava chorando. Gustavo apontou para a foto. Nesse dia, coloquei o broche de borboleta em você para ir ao jardim de infância. Prometeu não chorar se o usasse. Ellen tocou seu broche inconscientemente. Acho que me lembro vagamente, disse com lágrimas. Ambos se olharam com os olhos cheios de emoções. Dor, nostalgia e esperança. Mamãe esteve muito doente no final, mas sempre pensou em mim. Antes de morrer, me disse para não odiar tanto meu pai. Não entendi então, mas agora sim. Gustavo chorou. Não sabe quanto sinto falta de Eugênia. Continuaram folheando o álbum, compartilhando histórias. Gustavo falou dos momentos que viveu com sua filha quando pequena. Ellen dos momentos com sua mãe. Ao sair do restaurante, Ellen tomou coragem. Posso te chamar de papai de agora em diante? Gustavo ficou imóvel com lágrimas caindo. Claro, disse tomando sua mão com cuidado. Ellen sorriu com lágrimas também. Embora ainda amasse sua mãe, agora havia espaço em seu coração para seu pai. Talvez isso fosse o que Eugênia queria. Caminharam juntos sob a brisa. Gustavo sugeriu. Que tal se neste fim de semana visitarmos o túmulo de Eugênia? Nunca fui. Ellen assentiu. Sim, papai. A palavra papai encheu o coração de Gustavo de calor. Tocou o broche de borboleta de Ellen, que os havia reunido. Talvez carregasse uma mensagem de perdão e reconciliação de Eugênia. Pai e filha caminharam lentamente falando do futuro. Sua história familiar começou tarde, mas ainda tinham muito tempo pela frente. A família pode ser dolorosa às vezes, mas também calorosa. A história de Gustavo e Ellen começou com mal-entendidos e tristeza, mas terminou em perdão e reconciliação. E em algum lugar do céu, Eugênia provavelmente sorria. Se gostou desta história, não esqueça de dar um like e deixar um comentário de apoio para os protagonistas. Também peço que se inscreva no canal para trazer mais histórias fascinantes. E me conta nos comentários, de que cidade ou país você está assistindo? Vou ler todos os comentários. Nossas histórias estão cruzando corações e fronteiras e sua presença aqui faz tudo valer a pena. Escreva nos comentários, eu estou vendo daqui de cidade ou país. Vai ser lindo ver esse mapa de emoções se formando nos comentários.